Olá, sejam bem-vindos ao canal Teologia Cristã em Detalhes. Meu nome é Sérgio Tavares e gostaria de convidá-los para refletirmos sobre o cenário atual do mundo, o tarifaço imposto por Donald Trump ao mundo, especialmente à China, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. O que será que Donald Trump está vendo que o mundo não está vendo? Vamos analisar profeticamente o cenário profético por trás dessas medidas do Donald Trump, desse controle econômico, desse controle da balança comercial. Vamos analisar a possibilidade de uma guerra mundial, a possibilidade de uma pandemia mais catastrófica. Bem, eu te convido para permanecer até o final desse vídeo e, se você gostar, ao final, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tema, comente e dê um like. Bem, eu gostaria de trazer, primeiramente, uma análise de tudo que está acontecendo com relação às tarifas impostas por Donald Trump a não apenas a China, essa guerra comercial que está havendo entre Estados Unidos e China, com o tarifaço, chamado tarifaço imposto por Donald Trump, não somente à China, mas também à Europa, ao Brasil, também a outros países. O que tem por trás disso? Será que ele quer apenas arrecadar mais para a economia americana? Ou ele está vendo algo à frente dos outros? Está vendo algo profético que nós podemos ver somente através à luz das Escrituras? Vamos analisar esse tema de uma forma sucinta por intermédio das Escrituras. Donald Trump, ele é muito bem assessorado e certamente ele tenha observado o cenário que está ocorrendo no mundo de hoje, que é um cenário que, conforme nós temos visto aqui em diversos vídeos, tem se encaminhado para o cenário bíblico do final dos tempos, o cenário da grande tribulação, quando então virá o anticristo. Esse cenário ele foi descrito ali no sermão profético de Jesus também, onde é um cenário que vai ter guerra, rumores de guerras, fome, terremotos, diversos outros tipos de situações catastróficas, inclusive abalos cósmicos, que são chamados ali por Jesus o princípio das dores. Então nós vemos isso acontecer nos primeiros selos do Apocalipse. Bem, hoje no mundo nós já temos, por exemplo, as guerras ocorrendo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, uma guerra que tem se encaminhado para diversos conflitos, não somente ali entre a Rússia e a Ucrânia, mas os Estados Unidos têm também buscado a paz. Isso tem ocasionado também situações ali extremas com relação à Europa, a Europa se preparando também para uma guerra, uma possível guerra nuclear, devido às ideias expansionistas do Putin, presidente da Rússia. Isso foi previsto ali profetizado por João no Apocalipse, no segundo selo, o cavalo vermelho, o terceiro selo, o cavalo preto, que fala que traz fome, o seu cavaleiro vem com uma balança na mão. Nós observamos exatamente o que está acontecendo hoje no mundo. O controle comercial que vai ser imposto, certamente pelo anticristo, o controle em que as pessoas não vão poder comprar nem vender, somente aqueles que possuírem a marca da besta. Não estou dizendo com isso que a marca da besta seja apenas esse controle financeiro, mas vai ser uma forma que o anticristo vai se utilizar para controlar, vamos dizer assim, quem vai comprar e vender. E não estamos falando aqui apenas de pessoas. O cenário profético, a Bíblia, ela não fala, as escrituras não se referem apenas a pessoas, mas também a países, os países que vão poder comprar e vender. Ou seja, vão ter que se submeter à marca da besta, se submeter às medidas impostas pelo anticristo, que ele vai dominar, logicamente, esse controle comercial, esse controle financeiro do mundo. E ele vai se utilizar disso da inteligência artificial, que nós temos observado, que tem se desenvolvido de uma forma assustadora, sendo utilizada nas guerras e também vai ser utilizada por ele para esse controle rígido financeiro e comercial no mundo, de quem vai comprar e vender. Então, não estou dizendo com isso que isso seja a marca da besta, mas existem diversas possibilidades que nós podemos analisar o cenário bíblico diante do cenário que está ocorrendo hoje no mundo.
Bem, Donald Trump sabe que o mundo pode descambar para uma guerra nuclear. E ele quer proteger a economia americana, ele quer tornar a economia americana independente, proteger as fábricas para que elas possam produzir tudo aquilo que o torne o país independente em relação ao mundo se houver uma guerra mundial. Nós sabemos que a possibilidade de uma guerra, especialmente nuclear, biológica também, que nós vamos ver mais à frente, ela pode ocorrer a qualquer momento. Nós vimos, por exemplo, na pandemia, quando houve a pandemia do coronavírus, que aqui já estou falando do cavalo, do quarto cavalo, que é o cavalo amarelo ou esverdeado, que vai trazer muitas mortes, pandemias, e vem acompanhado do inferno. Isso é o quarto selo lá no livro do Apocalipse. Nós vimos durante a pandemia, por exemplo, que é um dos sinais desse cavalo amarelo, que o mundo ficou à mercê do comércio da China com relação aos materiais, aos itens necessários para as medidas sanitárias, por exemplo, a máscara, a luva, as seringas, por exemplo, tudo vinha da China e o mundo ficou dependente da China. Houve até a teoria da conspiração de que teria sido um vírus de laboratório que fugiu do laboratório na China e se espalhou pelo mundo. E essa possibilidade existe. E nós vamos ver aqui que existe. Por exemplo, quando a profecia de Gog e Magog, ela fala de uma possibilidade de uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial. Essa profecia, trazida por Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, em determinado momento ele fala que vai haver, nessa guerra, pessoal especializado para recolher ossos, recolher corpos, materiais que vão precisar ficar durante um período de meses de limpeza, para purificação, ossos que vão precisar ser marcados. Então, isso mostra a possibilidade de material contaminado, que seria por radioatividade, no caso de uma guerra nuclear, ou, no caso do Ezequiel, certamente ele estava vislumbrando ali, no tempo dele, a possibilidade de uma contaminação biológica, por conta dos corpos, das mortes, das doenças que causariam ali. É o caso do coronavírus. E que quando várias mortes ocorrerem, as pessoas ali não podiam nem chegar perto dos corpos, elas tinham que ser enterrados. A contaminação biológica. Então ele já estava vendo isso, mas certamente existe a possibilidade de uma guerra biológica também, no futuro. Mas também ali, naquela visão do Ezequiel, a possibilidade de uma guerra mundial de material contaminado por radioatividade. Então, o Donald Trump ele sabe de tudo isso, ele vislumbra a possibilidade de uma guerra, ele vislumbra a possibilidade desse controle comercial, da fome, que vai se espalhar pelo mundo, a carestia dos alimentos, e isso já está ocasionando. Essas tarifas impostas ao mundo vai ocasionar aumento de preços, dificuldade de exportação, o país vai exportar menos, mas isso vai fortalecer a indústria americana, vai fortalecer a economia americana de uma possibilidade de, caso haja uma guerra, caso haja uma pandemia, são sinais proféticos que estão no livro do Apocalipse, caso haja essa terceira guerra mundial, a pandemia, a economia americana vai estar protegida, principalmente as indústrias americanas vão poder produzir materiais, equipamentos, não vão estar tão dependentes do mundo com relação a equipamentos necessários para uma guerra, para a logística para se manter durante o período de uma longa guerra ou de uma longa pandemia. Então, eles vão ter essa possibilidade de se manter. É o que nós vemos, então, no livro do Apocalipse, a possibilidade profética disso tudo acontecer. E esse cenário americano que hoje está acontecendo no mundo, essa guerra tarifária, esse tarifaço, essa guerra comercial, especialmente entre Estados Unidos e China, nós vemos que é um cenário profético, que está profetizado tanto com os 4 cavaleiros do Apocalipse, como também em Gog e Magog. É isso que eu gostaria de trazer para a reflexão hoje, porque o Trump não está vislumbrando apenas arrecadar economicamente por conta das tarifas, não, ele está vislumbrando proteger o país, tornar o país independente,
fortalecer as indústrias do seu país, porque ele sabe, porque a inteligência americana sabe, e ele está muito bem informado da possibilidade de uma grande guerra, de uma guerra mundial, a possibilidade de uma epidemia, também uma pandemia, muito catastrófica do que a primeira pandemia. Ele sabe disso. E ele não quer estar à mercê, dependendo do mundo se isso acontecer. Então ele quer ter essa independência, caso ocorra uma dessas situações profetizadas nas Escrituras, que ele conhece muito bem. Por isso ele está tomando essas decisões econômicas e políticas que são difíceis de serem tomadas. Os analistas econômicos eles falam que há mais de 100 anos não se viu uma situação tão dura como essa. Mas ele está tendo coragem de tomar essas decisões por conta da possibilidade que ele está vislumbrando de um cenário profético, um cenário apocalíptico ocorrer a qualquer momento. Conforme vimos então até aqui, o cenário atual do mundo tem se adequado cada vez mais ao cenário profético e bíblico, ao cenário das Escrituras. Todas essas medidas impostas de controle comercial, o tarifaço de Donald Trump e a possibilidade que ele provavelmente está vislumbrando de uma guerra nuclear ou uma guerra biológica ou até mesmo uma epidemia, são possibilidades reais que mostram, conforme já ocorreram e estão ocorrendo no mundo, que as profecias estão se cumprindo, se cumprem e se cumprirão cada vez mais com maior intensidade. O cenário atual do mundo, portanto, se adequa cada vez mais ao cenário bíblico, conforme vimos aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse. E no momento, este controle comercial se adequa perfeitamente ao cavaleiro preto, que vem com a balança na mão, e a marca da besta, onde somente aqueles que possuem a marca poderão comprar e vender. Ou seja, ao controle financeiro e econômico que será trazido e implementado pelo anticristo durante o período da grande tribulação, especialmente a segunda metade da grande tribulação. Portanto, estejamos vigilantes como cristãos e atentos aos sinais proféticos que estão ocorrendo hoje no mundo. E confiantes sempre na volta do Senhor. Bem, este é o tema que eu gostaria de trazer hoje para reflexão nesse tema profético. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Ative as notificações. Comente. Compartilhe com quem você sabe que gosta desse tema. E até o próximo vídeo em Teologia Cristã em Detalhes. Até lá!